Visualize-se prestes a iniciar uma jornada a bordo de um navio que o levará a uma experiência extraordinária. Uma aventura que não é apenas sua, mas que foi meticulosamente orquestrada por Deus desde tempos imemoriais. Dentro de você, ecoa um chamado, um impulso para realizar uma missão grandiosa que Deus deseja cumprir através de sua vida. É como se você fosse um hábil artesão, moldando o barro antes de dar vida a uma obra-prima. Assim como um escultor refina sua criação, Deus está ao seu lado, preparando você para algo significativo. Muitas vezes, essa fase de preparação se manifesta por meio de provações e dificuldades, que, à primeira vista, parecem ser obstáculos imensos em seu caminho. Contudo, esses testes têm um significado profundo. São etapas planejadas com precisão divina destinadas a polir e fortalecer sua fé, garantindo que você esteja completamente equipado para o extraordinário propósito que Ele reservou para você. Provavelmente, você já se deparou com aqueles momentos desafiadores em que tudo parece estar de ponta cabeça, quando a espera se torna insuportável ou quando você é confrontado com a necessidade de dar um salto de fé que parece além de suas capacidades. É compreensível que por vezes você questione: por que isso acontece comigo? A verdade que preciso compartilhar com você é que Deus não o coloca à prova para que você fracasse. Pela contrapartida, Ele permite esses testes porque sabe que você é capaz de superá-los. Cada provação é como uma chave que abre a porta para o destino que Ele cuidadosamente traçou para você, com amor e intenção. Esses desafios não se tratam apenas do que você pode suportar, mas sobre quem você pode se tornar. Deus está moldando e refinando você para que possa cumprir uma missão única que só você é capaz de realizar. Neste vídeo, iremos explorar os 7 testes que Deus apresenta àqueles que estão dispostos a ser usados por Ele. Cada um desses testes é uma demonstração do amor e da confiança que Deus depositou em você. Ao superá-los, você estará pronto para viver de acordo com o propósito que foi designado para a sua vida. O primeiro teste que Deus utiliza é o da paciência, uma virtude muitas vezes subestimada, mas que é fundamental para fortalecer seu caráter. Quando pensamos em paciência, frequentemente visualizamos o tempo de espera, aquele intervalo que nos encontramos entre a promessa de Deus e o seu cumprimento. Entretanto, a paciência se estende além de simplesmente aguardar. Trata-se de como você espera, do que você faz enquanto aguarda e de quem você se torna durante esse período. Ao refletirmos sobre a vida de Abraão, encontramos um dos maiores exemplos de fé e paciência registrados na Bíblia. Deus prometeu a Abraão que ele se tornaria pai de uma grande nação, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. No entanto, essa promessa levou tempo para se realizar. Abraão aguardou longos anos enfrentando dúvidas e tentativas de tomar decisões que quase comprometiam o plano divino. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, Deus reafirma a sua promessa, levando Abraão para fora e desafiando-o a contar as estrelas do céu. Mesmo diante da realidade de que ele e sua esposa Sara já eram idosos e sem filhos, Abraão manteve a esperança e a fé. Imagine a cena: Abraão olhando para o vasto céu cheio de estrelas, tentando compreender como Deus poderia realizar tal promessa. Como você se sentiria se estivesse em seu lugar? A promessa parecia à primeira vista impossível, mas mesmo assim, Abraão persistiu, confiando no processo. Paciência não significa apenas esperar pelo momento oportuno, trata-se de manter a fé e a esperança, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem indicar o contrário. Você também pode estar aguardando ansiosamente por algo em sua vida: um novo emprego, a cura de uma enfermidade, a restauração de um relacionamento ou a realização de um sonho que Deus semeou em seu coração. Enquanto você espera, pode parecer que nada está se movendo, que Deus está em silêncio ou até mesmo que Ele o esqueceu. Porém, lembre-se, o silêncio de Deus não significa que Ele esteja ausente. Ele está trabalhando nos bastidores, ajustando cada pequeno detalhe
para que tudo esteja perfeitamente alinhado para o momento certo. Considere também a história de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos e passou anos na prisão antes de ver o cumprimento do sonho que Deus havia implantado em seu coração. José poderia ter sucumbido ao desespero, à falta de esperança ou à rebeldia contra Deus. No entanto, ele optou por permanecer fiel, agindo com integridade mesmo nas circunstâncias mais adversas. O livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2, nos diz que o Senhor estava com José e fez com que ele prosperasse na casa de seu mestre egípcio. A presença de Deus na vida de José, mesmo em tempos de espera, foi crucial para seu fortalecimento. Este exemplo é um lembrete poderoso de que, enquanto aguardamos, devemos manter a nossa fé em ação. Antes de prosseguirmos, se você está gostando desse conteúdo, considere deixar seu like e seguir nosso canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos compartilhando essas histórias inspiradoras. Agora, voltemos à reflexão sobre sua própria vida. Quais promessas você está aguardando para se concretizarem? Em que áreas você sente que Deus está lhe pedindo paciência? Tenha em mente que a paciência não é simplesmente inatividade. Ela exige que você viva comprometido, servindo a Deus com integridade e confiando que Ele realmente está no controle. Aprenda a confiar no tempo de Deus, que sempre cumpre suas promessas no momento ideal. Note que, enquanto você espera, Deus não apenas influencia as circunstâncias à sua volta, mas também realiza uma obra profunda dentro de você, moldando seu coração e fortalecendo seu espírito para as bênçãos que estão a caminho. Não se desanime se suas esperanças ainda não se manifestaram. Veja esse período de espera como um tempo de preparação. Deus está refinando você, e quando chegar a hora certa, você estará pronto para receber tudo o que Ele preparou. O segundo teste que Deus impõe a você é o teste da fé, um dos desafios mais profundos que você pode enfrentar em sua jornada espiritual. A fé é a base do seu relacionamento com Deus, e por meio dela, você aprende a confiar mesmo quando as circunstâncias são adversas. Esse exame não apenas revela o que você acredita, mas também quão disposto você está a estender sua mão e confiar em Deus, mesmo em momentos de desespero. Reflita sobre a vida de Jó, um dos exemplos mais notáveis de fé que encontramos na Bíblia. Em Jó 1:8, ele é descrito como um homem íntegro e temente a Deus, mas passando por uma reviravolta trágica, perdeu seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Imagine-se em sua posição, sempre fazendo o que é certo, permanecendo fiel a Deus, e de repente, sua vida desmorona. Como você reagiria? A fé de Jó foi testada ao extremo. Seus amigos o criticaram e sua esposa sugeriu que ele renunciasse a Deus. Entretanto, Jó respondeu com uma declaração de confiança tremenda: "Ainda que ele me mate, eu confiarei nele." A fé de Jó não dependia de seus fatores externos. Ele optou por confiar em Deus, mesmo sem entender o porquê de seu sofrimento. Muitas vezes, os testes de fé nos colocam em situações em que as respostas não estão claras e o caminho parece incerto. Deus quer saber se você confia nele, não apenas quando tudo está bem, mas também nas tempestades da vida. Sua fé se transforma na sua maior âncora, mantendo seu barco à tona. Outro exemplo marcante de fé é a história de Abraão em Gênesis 22:2, quando Deus o instrui a sacrificar seu único filho, Isaque. Sem hesitar, Abraão obedece. Imagine a luta interna que ele enfrentou ao seguir até o local do sacrifício e levantar a faca. Porém, no último momento, um anjo do Senhor o impediu, dizendo: "Não estenda a mão sobre o jovem." Este teste revelou a profunda confiança de Abraão em Deus, que estava disposto a sacrificar o que mais amava, crendo que Deus, de alguma forma, cumpriria a sua promessa. Pense bem, há áreas em sua vida em que Deus está pedindo uma confiança radical? O teste da fé é uma oportunidade que nos é dada para demonstrar que a confiança em Deus não é baseada nas circunstâncias, mas em quem Ele é, um Deus fiel e bondoso que nunca nos abandona. No Novo Testamento, em Hebreus 11:6,
Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é apenas uma crença passiva, é uma ação ativa que nos leva a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando você se mantém firme na fé, mesmo quando não consegue ver o caminho à frente, você se coloca numa posição privilegiada para receber as bênçãos que Ele tem reservado. Se neste momento você se encontra diante de um teste de fé, lembre-se das promessas de Deus e de sua fidelidade em seu passado, confiando que Ele está atuando em sua vida, mesmo quando você não vê. O terceiro teste que Deus usa é o teste da obediência. Este teste é um dos mais profundos e reveladores que você pode enfrentar em sua caminhada com Deus. A obediência implica em submeter-se à vontade divina, mesmo quando o que lhe é pedido parece desafiador ou até mesmo impossível de cumprir. A verdadeira obediência a Deus é um reflexo da confiança plena que temos nele e revela até onde estamos dispostos a ir para seguir suas instruções. Uma história impactante sobre obediência na Bíblia é a de Saul, o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel 15, Deus deu a Saul uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas, incluindo todos os seus bens e gado. No entanto, Saul decidiu poupar o rei Agag e preservar o melhor do gado, justificando sua desobediência ao afirmar que queria oferecer sacrifícios a Deus. Quando o profeta Samuel confrontou Saul, ele revelou uma verdade poderosa: o Senhor tem prazer em obediência mais do que em sacrifícios. Essa passagem nos ensina que a verdadeira obediência não pode ser substituída por boas intenções ou atos religiosos. Deus deseja corações totalmente dedicados, prontos para seguir suas direções sem questionar. A desobediência parcial de Saul custou-lhe o reino, mostrando que a obediência incompleta é, na verdade, desobediência aos olhos de Deus. Um outro exemplo marcante de obediência se encontra na história de Ananias no Novo Testamento, em Atos 9. Deus fala com Ananias em uma visão, instruindo-o a ir à casa de Judas, na rua direita, para orar por Saulo de Tarso, um homem famoso por perseguir cristãos. Naturalmente, Ananias hesitou e questionou seu chamado, temendo por sua própria segurança. Contudo, Deus respondeu: vá, pois este é um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Apesar de seus medos, Ananias obedeceu, confiando que Deus sabia o que estava fazendo. Essa narrativa ressalta que a obediência exige não apenas ação, mas também confiança no plano divino, mesmo quando não entendemos completamente. À medida que continuamos a caminhada de fé, reconhecemos que a relação entre fé e obediência é essencial para que possamos ser abençoados segundo o propósito que Deus tem para nós. A história dos personagens bíblicos nos ensina que fé, paciência e obediência são qualidades que precisam ser cultivadas em nossa trajetória espiritual. Assim, à medida que superamos testes e recebemos revelações, nos aproximamos cada vez mais da essência da graça divina e como ela se manifesta em nosso cotidiano. Quando encaramos esses desafios com um coração aberto e uma disposição para aprender, nos preparamos para experimentar o propósito que Deus reservou para cada um de nós. A prática diária da fé nos convida a abraçar a verdade e enfrentar as dificuldades da vida com esperança e determinação. Cada desafio que surge em nosso caminho é uma oportunidade para crescer e enraizar nossa confiança em Deus, atendendo ao seu chamado. Além disso, ao permitirmos que nossa fé se manifeste por meio de ações concretas, começamos a perceber o poder transformador que Deus pode exercer em nossas vidas. Ao longo da história bíblica, aqueles que confiaram em Deus e seguiram sua palavra, vivenciaram sua fidelidade, mesmo diante de provações extremas. Essas narrativas ilustram a profundidade da fé que se mantém firme em meio à adversidade. E cada história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus brilha mais intensamente, trazendo esperança e renovação. Pense também em Davi, que apesar de seus erros e fracassos, sempre retornava a Deus em busca de perdão e restauração. Sua vida foi um testemunho de que uma relação genuína com o Criador se baseia na humildade e no arrependimento.
reconhecendo que ninguém é perfeito. Assim como Davi, nós também podemos buscar a face de Deus em nossos momentos de fraqueza e encontrar o caminho para a cura e a redenção. Ao examinarmos as vidas dos apóstolos, percebemos que eles também enfrentaram inúmeras dificuldades. Suas experiências nos ensinam que a fé se fortalece em tempos de provação. Paulo, por exemplo, constantemente lidou com perseguições e sofrimentos, mas nunca permitiu que as circunstâncias determinassem sua fé. Em vez disso, ele encontrou força em seu relacionamento com Cristo, sabendo que cada situação desafiadora tinha um propósito divino. A verdadeira promessa que uma fé genuína traz é paz e propósito, e isso se torna um pilar fundamental na vida de um cristão. Em vez de se perder na armadilha de teorias infrutíferas de faça acontecer, os crentes são chamados a reconhecer a profundidade do amor de Deus que se manifesta em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. O caminho para a maturidade espiritual muitas vezes é pavimentado com desafios que testam nossa fé, paciência e obediência. Esses testes nos moldam e nos preparam para as bênçãos que estão por vir, e é fundamental que abracemos cada oportunidade para crescer. A jornada de fé está repleta de lições que muitas vezes só começam a se revelar na vida daqueles que escolhem seguir a Cristo. À medida que avançamos, nossa tarefa é continuar crescendo, persistir na busca pela vontade divina e permanecer firmes na fé, conscientes de que cada passo conta em nossa jornada espiritual. É essencial concluir esta reflexão lembrando que nossas palavras e ações impactam profundamente não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. A cada desafio que enfrentamos, temos a oportunidade de demonstrar a graça de Deus em nossas vidas e compartilhar essa mensagem de esperança com os outros. Se esta exploração sobre fé, paciência e obediência o inspirou, encorajo-o a curtir este vídeo, compartilhá-lo com amigos e familiares e se inscrever em nosso canal. Assim poderemos juntos explorar as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Sua jornada em direção a uma fé mais profunda e significativa começa aqui. Agradeço por nos acompanhar nessa caminhada. O exemplo de Abraão e Sara ilustra a realidade de um casal avançado, em idade que não possuía filhos. Imagine Abraão olhando para o céu, contemplando as inúmeras estrelas e tentando entender como Deus cumpriria tal promessa. Como você se sentiria se estivesse na posição dele? A promessa parecia impossibilitada, mas mesmo assim, Abraão continuou esperando, acreditando e confiando no processo. Ser paciente não é simplesmente esperar. Envolve manter a fé e a esperança, mesmo quando tudo ao seu redor sugere que a promessa pode não se concretizar. Talvez você se encontre entre aqueles que aguardam algo significativo em sua vida, seja um novo emprego, a cura de uma enfermidade, a restauração de um relacionamento ou a concretização de um sonho que Deus colocou em seu coração. Enquanto espera, pode parecer que nada está acontecendo, que Deus permanece em silêncio ou, pior ainda, que Ele o esqueceu. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não implica em ausência. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando tudo para que o tempo ideal chegue. Vamos também refletir sobre o testemunho de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos e que passou anos preso antes de ver o cumprimento do sonho que Deus lhe havia concedido. José poderia ter desmoronado, perdido a esperança ou se revoltado contra Deus, mas ele optou por manter sua fidelidade e trabalhar com integridade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Gênesis 39, 2, nos diz que o Senhor estava com José e ele prosperou na casa de seu senhor egípcio. A presença de Deus na vida de José, durante seu tempo de espera, foi fundamental para sua força. Agora, reflita sobre sua vida. Quais promessas você espera que sejam cumpridas? Em que áreas Deus está pedindo que você tenha paciência? Entenda que a paciência não é uma atitude passiva. Não se trata apenas de permanecer inativo, mas de viver pela fé, servindo a Deus com integridade e confiando que Ele está no controle. Aprender a confiar no tempo de Deus significa reconhecer que Ele cumprirá suas promessas no momento exato, nem antes, nem depois,
mas exatamente quando deve ser. Enquanto você espera, Deus não está apenas trabalhando nas circunstâncias ao seu redor, mas também atuando dentro de você, moldando seu coração, fortalecendo seu espírito e preparando-o para as bênçãos que vêm pela frente. Portanto, não desanime se a promessa de Deus ainda não se manifestou em sua vida. Este tempo de espera é uma oportunidade de preparação. Deus está refinando você e quando chegar a hora certa, você estará pronto para receber tudo o que Ele preparou para você. A segunda forma pela qual Deus testa sua fé é através do exame da fé. Essa prova é uma das mais desafiadoras que você enfrentará em sua jornada espiritual. A fé é a base do seu relacionamento com Deus, e através dela você aprende a confiar, mesmo quando as circunstâncias ficam difíceis. Este teste não apenas avalia o que você acredita, mas também revela até onde você está disposto a estender a mão e confiar em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece perdido. Considere a vida de Jó, um exemplo notável de fé na Bíblia. Apesar de ter perdido sua riqueza, seus filhos e sua saúde, Jó permaneceu firme em sua fé. Sua declaração, "Ainda que ele me mate, eu confiarei nele", ilustra que sua fé não dependia de circunstâncias, mas de sua confiança inabalável em Deus. Outro exemplo poderoso é a história de Abraão em Gênesis 22:2, em que Deus pede que sacrifique seu único filho, Isaque. Apesar da luta interna que teve, Abraão obedeceu. Quando ele levantou a faca, o anjo do Senhor o deteve, afirmando: "Agora sei que você teme a Deus." Esse ato evidenciou a profunda confiança de Abraão em Deus, demonstrando que estava disposto a sacrificar o que mais amava, crendo que Deus cumpriria sua promessa de alguma forma. Essa situação nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Existe algo em que Deus está pedindo que você confie radicalmente, mesmo quando tudo parece desmoronar? O teste da fé, nesse sentido, é uma oportunidade de mostrar que sua confiança em Deus não depende de circunstâncias, mas de quem Ele é, um Deus fiel e bom que nunca o abandona. A terceira maneira pela qual Deus testa nosso caráter é através do teste da obediência. Esse tipo de prova vai ao cerne de nossos valores, uma vez que a obediência a Deus é uma manifestação direta da confiança que temos nele. Este teste revela até onde estamos dispostos a sacrificar nossos desejos em favor de seguir seus caminhos. A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é uma ilustração impactante da falta de obediência. Em 1 Samuel 15, Deus deu ordens claras a Saul para destruir completamente os amalequitas, incluindo seus bens e rebanhos. No entanto, Saul decidiu poupar o rei Agag e ficou com o melhor do gado, justificando sua desobediência ao afirmar que queria usar esses animais para sacrifícios a Deus. Quando o profeta Samuel o confrontou, ele revelou uma verdade poderosa. O Senhor se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. Essa lição nos ensina que a verdadeira obediência a Deus não pode ser substituída por boas intenções ou ações superficiais. Ele deseja corações inteiramente dedicados, prontos para seguir suas instruções sem questionar. Outro exemplo poderoso de obediência pode ser encontrado na história de Ananias no Novo Testamento. Em Atos 9, Deus o instrui em uma visão a ir à casa de Judas, na rua direita, para orar por Saulo de Tarso, um homem conhecido por perseguir os cristãos. Embora Ananias hesitasse devido à reputação de Saulo, ele decidiu obedecer. Essa situação destaca que a obediência a Deus muitas vezes requer coragem, indo além de nossos medos e inseguranças. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas é uma escolha que nos aproxima dele. A nossa integridade, a quarta maneira como Deus testa nosso caráter, é um aspecto essencial da nossa vida cristã. Integridade significa ser honesto e agir de acordo com princípios sólidos, mesmo quando ninguém está olhando. Esse exame revela a verdadeira natureza de nosso coração e nossa lealdade a Deus. A história de Daniel, que viveu sob o domínio de reis pagãos na Babilônia, é um exemplo notável de como a integridade pode prevalecer. Daniel era um homem de fé que se destacou em tudo o que fez,
levando-o a uma posição de grande autoridade. Quando seus colegas tentaram desacreditá-lo, não conseguiram encontrar falhas em seu caráter. Em um momento crucial, quando foi emitido um decreto que proibia orações a qualquer outra divindade, Daniel optou por continuar orando ao seu Deus abertamente. Sua atitude destaca que a integridade não é simplesmente um estado que se mantém em momentos de conforto, mas é posta à prova sob circunstâncias adversas. E, em resposta à sua fé, Deus o protegia e honrou sua integridade. A quinta maneira pela qual Deus nos testa é através do teste da humildade. A humildade é um aspecto profundo do nosso relacionamento com Deus. Não é apenas um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de verdadeira força, pois reconhecemos que tudo o que temos e somos vem dele. Situações que desafiam nosso orgulho e nos pedem para nos submetermos à vontade de Deus são testes de humildade. A vida de Moisés ilustra isso perfeitamente. Em Números 12:3, lemos que Moisés era o homem mais humilde que havia na terra. Essa humildade foi forjada através de anos de provações. Após ter crescido como um príncipe no Egito, Deus o chamou para libertar o povo de Israel, mas essa missão não foi fácil. Sua jornada foi longa e cheia de dificuldades. A humildade de Moisés o tornou um líder eficaz, sempre disposto a ouvir e a seguir a direção de Deus. Finalmente, Deus também testa nossa perseverança, que é um dos exames mais exigentes, mas também um dos mais gratificantes que enfrentamos. A perseverança espiritual é a capacidade de seguir em frente e permanecer firme, mesmo em meio aos obstáculos mais duradouros. Nesses períodos de provação, Deus não apenas fortalece nossa fé, mas também molda nosso caráter, preparando-nos para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Um exemplo poderoso de perseverança é a vida de Noé. Quando Deus o instruiu a construir uma arca, nunca antes havia chovido sobre a terra. Enfrentando escárnio e descrença por parte de todos ao seu redor, Noé continuou a trabalhar na arca ao longo de muitos anos, mantendo sua fé e determinação, mesmo sob pressão. Quando finalmente o dilúvio chegou, Noé estava preparado, e sua obediência não apenas preservou sua vida, mas também garantiu a sobrevivência da humanidade. Outro notável exemplo de perseverança é a história do apóstolo Paulo. Após sua conversão, Paulo enfrentou dificuldades extremas, desde perseguições até prisões, mas ele nunca desistiu de sua fé. Suas cartas estão repletas de encorajamentos para perseverar na corrida da fé até o fim. Em 2 Timóteo 4:7, ele afirma: "Lutei a boa luta, terminei a corrida, guardei a fé." A perseverança de Paulo era alimentada pela certeza de sua vocação divina e pela promessa de uma recompensa eterna. Ele sabia que as aflições atuais não podiam ser comparadas à glória que estava por vir. Essas histórias não só ilustram como a perseverança nos conecta com o propósito de Deus, mas também enfatizam que enfrentar adversidades é uma oportunidade de crescer e se aproximar mais dele. Cada teste pelo qual passamos, seja de paciência, fé, obediência, integridade, humildade ou perseverança, nos prepara para o grande propósito de Deus em nossas vidas. Ao longo do caminho, é crucial lembrar que devemos manter nossa confiança nele, sempre buscando sua orientação e vontade. Os desafios da vida cristã exigem que cresçamos e nos adaptemos. Mesmo em tempos difíceis, não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos guiando e fortalecendo para cumprirmos seu propósito. Ao encerrarmos essa reflexão, é importante considerar a relevância de permanecer firme em nossa fé, ser obediente e agir com integridade. Cada teste que superamos não apenas fortalece nosso relacionamento com Deus, mas também nos prepara para as bênçãos e propósitos que Ele tem guardados para nós. Se você estiver enfrentando dificuldades em sua vida, continue a confiar que Deus está com você. Permita que Ele guie cada passo do seu caminho e confie que Ele cumprirá suas promessas. Lembre-se de que cada um desses testes faz parte do belo e sábio plano divino que Deus tem para você. Portanto, avance com paciência,
fé e integridade, que honra nosso Criador, sabendo que, mesmo nas tempestades da vida, há um propósito maior em ação. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, não hesite em compartilhar com outros. E siga nosso canal para continuarmos esta jornada de fé juntos. A cada passo, estamos aprendendo, crescendo e nos aproximando da graça e da verdade que Deus nos proporciona. À medida que enfrentamos cada provação, somos convidados a refletir sobre como podemos usar essas experiências para fortalecer nossa fé. O que podemos aprender quando nos deparamos com a adversidade? Em momentos de dificuldade, temos a chance de aprofundar nosso relacionamento com Deus, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. O sofrimento não é em vão. Ele oferece uma oportunidade única de nos conectarmos mais profundamente com o Criador e de experimentarmos seu amor e graça de maneira tangível. Um excelente exemplo disso pode ser encontrado na vida de Jó, que, apesar de perder tudo, se manteve fiel a Deus. Sua história nos ensina que até mesmo em meio à dor e ao desespero, podemos encontrar consolo e esperança em Deus. Ele não abandonou Jó. Em vez disso, ficou ao seu lado. E ao final de sua provação, Jó foi restaurado ainda mais grandemente do que antes. Essa narrativa nos lembra que nossas batalhas podem resultar em vitórias que testemunham o poder de Deus em nossas vidas. Portanto, ao passarmos por testes que podem nos desafiar, devemos nos concentrar nessas promessas, de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Não importa quão sombrias as nuvens possam parecer, lembre-se de que o sol ainda está brilhando atrás delas. Deus está trabalhando em sua vida, e em suas mãos, cada dificuldade pode se transformar em um passo de fé que nos aproxima de nosso propósito divino. Além disso, precisamos adotar uma atitude proativa durante os períodos de espera. Isso significa buscar ativamente a presença de Deus através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Ao fazer esses esforços, você não apenas se fortalece, mas também se prepara para o que está por vir. O processo de crescimento espiritual exige participação e disposição de nossa parte. A vida não é apenas sobre as promessas que estamos aguardando, mas sobre como vivemos entre essas promessas. Que atitude você traz para a sua jornada? O que você faz enquanto aguarda? É em nossos momentos de espera que podemos desenvolver um caráter forte e resiliente, um espírito que está disposto a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Lembre-se, os testes de Deus visam nos transformar, nos aproximar dele e nos equipar para o que está adiante. À medida que enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar dos exemplos de personagens bíblicos que demonstraram fé e coragem. Eles nos mostram que, ao permanecer firmes, podemos não só suportar os testes, mas também sair mais fortes e mais próximos do coração de Deus. Concluímos que os testes de fé, paciência e obediência são instrumentos que Deus usa para moldar sua obra-prima em nós. Ao abraçá-los com esperança, confiança e um coração aberto, nos preparamos para receber as bênçãos que estão por vir, além de impactar a vida daqueles ao nosso redor. Esteja disposto a ser usado por Deus e lembre-se sempre de que, no final, Ele tem um plano maior que o que podemos imaginar.